Como eu havia comentado, o vídeo ele vai ser dividido em duas partes, né? Na primeira parte, falamos um pouco, né, sobre o volume de resíduo gerado, né, os problemas, a deposição e etc. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características, né, desses resíduos. Eu vou focar exclusivamente no plástico, né, e um pouco na bituca de cigarro, porque o plástico ele vamos considerar assim o maior poluente, né, hoje em dia, né, que se encontra é a maior porcentagem que se encontra em resíduos. E a bituca de cigarro ela tem um alto crescimento também. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre os plásticos e depois a gente fala sobre a bituca do cigarro, né? E também falaremos um pouco também mais para frente sobre os outros tipos de resíduo. O problema da poluição plástica nos oceanos, né, como eu disse, está cada vez mais atraindo a atenção do público e também dos cientistas. Apesar da comunidade acadêmica estar conduzindo vários estudos, ainda há muito para aprender, né, sobre as origens, destinações e consequências da poluição plástica para a natureza e também para a saúde humana, né, devido aos microplásticos. Não há dúvida sobre o fato de que a poluição plástica é um grande problema socioambiental e é causado, né, pela atividade humana na Terra, como eu comentei. Uma de suas consequências é nas águas internacionais, aonde se espalha através dos oceanos, causando a chamada sopa de plástico. Mesmo que esses resíduos, né, em sua forma moderna, existe desde 1855 ou desde 1907, há uma contradição entre quem descobriu o plástico, considerando-se, né, o primeiro plástico verdadeiramente sintético e produzido em massa. O problema do plástico nos oceanos ele se tornou mais evidente depois de 1997. Isso foi demonstrado pelo aquele navegador que eu citei na última aula, né? Graças a ele, a sociedade acadêmica e também, né, a população mundial pôde ter uma noção maior sobre o problema, né? Devido aí que tá, né? Aí vocês estão perguntando, mas e tal, mas o plástico, ele, como eu comentei, né, ele é devido a N fatores, mas principalmente pelo seu baixo custo e também densidade e grande durabilidade e maleabilidade. O plástico está entre os resíduos mais encontrados nos ambientes costeiros e marinhos, devido a essas propriedades, né? Por você conseguir manuseá-lo fácil e conseguir produzir em grandes escalas. E assim, né, tornando um problema ambiental internacional apresenta sérios riscos à saúde. E como podemos notar nessa tabela, os trabalhos publicados eles abrangiram apenas 7 estados brasileiros, que esses estudos foram realizados no Brasil, sendo eles Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Nesses 3 últimos estados foram usados como área de estudo em 3 artigos cada um. E aqui nessa tabela, né, são os autores, né, o estado e o ano que foram realizados os estudos e os materiais encontrados, né? Como podemos notar, o plástico está presente quase em todos, né? Todos os plásticos estão presentes. E a fonte desses resíduos também é demonstrada e a metodologia, né? Também como eles fizeram para poder coletar esses resíduos. E a produção de plástico, né, foi 359 milhões de toneladas no ano de 2018. Então, imagina, né, a quantidade desses resíduos que foram parar no ambiente aquático. Né? Não tem nem como estimular. Na verdade, esse valor aqui foi produzido apenas no Brasil, né, no ano de 2018. O problema do acúmulo de plástico é que ele não vai embora, né? Como eu disse. Ele apenas se transforma do seu formato original, né, industrializado, para pequenas partículas de plásticos flutuantes, que são facilmente ingeridas por peixes e outras espécies marítimas.
ou que simplesmente se espalham ainda mais. Uma única garrafa de 1 litro pode se quebrar em fragmentos tão pequenos ao ponto de colocar um deles em cada milha de praia no mundo inteiro. Os microplásticos, enquanto eles residem no ambiente marinho, podem se acumular em poluentes orgânicos persistentes. Estes poluentes eles são produtos químicos altamente estáveis, persistentes no ambiente. Nesse caso, por eles apresentarem uma elevada resistência à degradação química, fotoquímica e biológica. São compostos bioacumuláveis e tóxicos para os organismos, incluindo o homem. Estes, eles causam impactos negativos na economia, no ambiente e também, consequentemente, na vida humana, como eu comentei. Estudos realizados afirmam que os microplásticos eles contaminam a águas doces, os sedimentos, o solo, o ar e ainda estão na água da torneira, em cervejas e no sal marinho, como exemplo. E por que isso ocorre, né? Como eu comentei, o plástico, temos uma garrafa plástica, né? Ela é biodegradável com o tempo, ela se degrada com o tempo, assim formando o microplástico. O microplástico, eles são partículas muito pequenas, e essas partículas muito pequenas, os peixes consomem elas, né? E através do peixe consumir, aves podem consumir os peixes, né? Nós podemos consumir os peixes, que consumir os microplásticos. Dependendo da localização, por exemplo, como eu citei, pode ser encontrados em cervejas, porque tem estudos que demonstraram determinadas cervejas, eu não vou entrar nesse aspecto, que tem microplásticos. Por quê? Porque quando você faz a filtração, né, da água na utilização da cerveja, você retira determinados compostos e o microplástico não está entre eles. E pela sua granulometria, ele facilmente passa, né, pela filtração desse processo. E como isso, né, como podemos notar, isso também ocorre nos seres vivos, né? E é aí que entra o problema. O que esses microplásticos podem causar ao ser humano, né, com o acúmulo em determinadas espécies que nós consumimos, né, ou na água que bebemos, né, e etc. Então, esses microplásticos, eles têm um problema, né? A importância do problema é devido ao seu acúmulo nos níveis tróficos, né? Como podemos ver nas imagens tracejadas, como eu falei, né? O peixe consome sedimentos, né, que contêm microplásticos, e esses microplásticos vão para dentro dos seus organismos e nós consumimos esses peixes que acabam tendo microplásticos. Eu não sei se todos aqui estavam na aula, né, que eu dissertei para o professor Gilberto, né, em tintas anticrustantes, né, biocidas para tintas anticrustantes. Esse microplástico ele tem o mesmo ideal dos biocidas, né? Eles se bioacumulam se biomagnifica, né? Que fala correto, durante o processo trófico sobre o processo da cadeia trófica, né? E ele também, como eu disse, né? Ele se aglutina em sedimentos, plânctons e etc. Então, por isso que ele tem uma suma importância, né? Ele tem um déficit também de estudos, né? Então é um tema muito bom para quem trabalha, né? Quem quer trabalhar, o microplástico ele realmente é um tema muito bom para produzir pesquisas, né? Devido ao vasto continente, né? Que estamos, né? Que é a América, e também no Brasil, né? Que como eu comentei, sua zona costeira, né? É enorme. Então fica aí uma observação para vocês, né? O microplástico e a sua importância no meio ambiente, né? Os seus problemas e etc. Aqui eu trouxe um pouquinho, né? O lixo do mar, né? O ranking dos países que mais despejam dejetos plásticos nos oceanos. Como podemos ver, né? A China está no topo de tudo, né? Ela está no topo de tudo. Mas a China
ela está nesse topo, né, de despejo de plástico, porque eu não sei se todos sabem, a China é o maior país, né, que produz plásticos no mundo. Então, isso realmente a gente até entende porque a maioria dos produtos, né, de plásticos e tal, são derivados da China. E o Brasil ele fica em 16º, com 47 mil, né, de toneladas por ano na produção. E temos os tipos de plástico, né? Você pode encontrar plástico em embalagem de alimentos, recipientes, saco plásticos, copos, plásticos descartáveis, canudos, garrafa PETs, entre outros materiais plásticos. Como eu disse também, o plástico não está apenas só nisso, né? Eu coloquei esses exemplos aqui porque são os mais encontrados no ambiente aquático, né? Como resíduo. Inclusive hoje, né, já temos pelo menos eu não sei se esse todo está todo o território nacional, né, todo o território brasileiro, mas eu sei que os canudos já são proibidos no Rio de Janeiro. É quase impossível você encontrar canudos, né, de plástico. As sacolas, né, os sacos plásticos, principalmente em mercados, você não tem direito a nenhuma mais, né? Antes você tinha direito a 2 sacolas, hoje você não tem direito a nenhuma, você tem que levar uma sacola retornável ou pagar pela sacola. E é isso, como eu comentei atrás, né? É essa ideia que nós temos que ter, né? Essas iniciativas veio do governo, claro, né? Que provavelmente deve ter sido alguma organização que cobrou isso do governo, e o governo adotou isso como medida, né? Mas eu acredito muito que todos esses compostos que eu citei aqui, que são os mais encontrados nos resíduos do mar, conseguimos substituir, né, esses compostos. Por exemplo, se você for uma embalagem de alimentos, né, se você for para a praia, você pode levar, em vez de você levar o alimento, né, em uma embalagem plástica, você pode levar em um pote reutilizável, que você vai usar mais de uma vez, entendeu? Uma Tupperware da vida, que você não descarta. Por exemplo, sacos plásticos, né? Você pode aderir pelas sacolas biodegradáveis, os canudos, né? Consumir canudos de papel, né? Garrafas PETs, evitar a água, por exemplo, acredito que a maioria aqui toma Coca-Cola, né? Então, evitar ficar comprando garrafa PET, né? Usar as garrafas retornáveis da Coca-Cola também já é uma ajuda, entendeu? Já é uma coisa que facilita que diminua a produção de resíduos, né? Que, querendo ou não, acaba tendo uma diferença, né? No somatório de tudo, né? Então, é uma suma importância esses programas de políticas, né? Então, aí que chegou, né? Chegou o questionamento que eu tenho quase certeza que todos estão, né, se perguntando. Como esses resíduos chegam ao ambiente aquático? Eu falei que eles podem ser caracterizados como marinhos e terrestres, só que não é exatamente isso que ocorre, né? Como podemos notar, como eu falei, né, os resíduos eles são recolhidos, né, nas lixeiras que estão perto das residências e eles são levados aos lixões, né? Estão levados aos lixões, onde os lixões têm o tratamento e etc. Eu estou citando muito o Rio de Janeiro como exemplo, porque eu vivo no Rio de Janeiro, né? E então eu sei bem a política, né? O dia a dia e do que acontece no estado. Nos outros estados eu não tenho muita ciência. Eu sou de Minas Gerais e não sou muito ciente sobre isso no estado de Minas Gerais. Mas eu sei que o estado de Minas Gerais realmente bem, também ele é bem tratado os lixos, sabe? Tem um programa bem realmente melhor comparado a determinados estados do país. Mas vamos falar um pouco no Rio de Janeiro, né? Um exemplo que eu tenho presencial, né? Que eu presenciei o que eu estou falando. Os lixões, né? Normalmente eles são recolhidos e são levados para lixões. No lixões há o descarte, né? E provavelmente deve ter uma empresa terceirizada que vem e recolhe os lixos que pode ser reutilizado e etc. Só que aqui no estado do Rio de Janeiro, a partir no começo de junho do ano passado, o estado está disponibilizando licitações para empresas terceirizadas. O que essas empresas fazem? Qual é o objetivo dessa licitação? É o seguinte: você vai, além das latas de lixo para descarte, né? Você pode, como é que eu falo? Você pode nomear o seu lixo, né? Esse lixo é plástico, esse lixo aqui é óleo
de cozinha, esse lixo aqui é vidro, e você deixa descartado. Essas empresas terceirizadas, elas passam e recolhem determinado lixo, não todo lixo, entendeu? Por exemplo, tem um saco preto aqui, esse saco de lixo preto, ele tem todos os tipos de lixo. Eles não vão pegar, eles não vão abrir o saco e separar o lixo, sim. Mas se você deixar separado o lixo já, eles vêm e recolhem o lixo determinado, tipo pilha, bateria e etc. Tudo que é reutilizado, tiver separado, eles recolhem. Isso é uma ótima política, né? Porque, como nós sabemos, não sei se vocês já repararam isso, aqui no Rio de Janeiro tem aquelas latas de lixo derivado para metal, plástico e etc. Só que, eu não sei se vocês já repararam isso, mas lá só tá por tá, né? Porque a maioria dos lixeiros recolhe o saco e joga na caçamba do caminhão e vai embora, entendeu? Então eles não separam na hora de jogar no caminhão, então não adianta nada. E eu acho que a ideia, né, do governo realmente tentar separar isso para poder reutilizar, né? Porque é muito mais fácil você já recolher sabendo do que é, do que, por exemplo, na imagem daquele caminhão, do que você ter que separar ali no lixão, entendeu? Isso é uma forma, né? Agora vamos falar por que ele chega no meio aquático. Primeiro, todos nós sabemos que a maioria das pessoas joga lixo no chão, poucas pessoas usam lata de lixo, como podemos ver na imagem à esquerda. Esses lixos vão para os corpos hídricos, né? Provavelmente, porque o bueiro ele filtra os que têm maior volume, mas o restante passa. E também na praia, né? Como eu citei, né? Esses lixos todos que ficam na praia. Hoje na praia do Rio de Janeiro tem muitos catadores de latinha, né? Que fazem a reciclagem. Então, o metal, eu acho que acredita muito por causa disso, né? Por causa da reciclagem. Por isso que o número dele é baixo, encontrado nos resíduos. O plástico, eu acredito que para melhorar a política de resíduos sólidos do plástico, o governo ele devia incentivar a pessoas a recolherem plástico para reciclar, entendeu? Que não há incentivo, pelas empresas privadas, porque elas têm N reutilizações para o plástico, então para ela, dependendo do que ela quer, vale a pena utilizar. Mas igual eu estou falando, um cara que cata latinha, para ele não vale a pena pegar um copo de plástico, porque não tem para quem ele vender aquele copo de plástico, entendeu? Agora, a lata de metal, né, de alumínio, com certeza ele consegue revender, né, muito mais fácil do que um canudo de plástico e um copo de plástico. Então, eu acredito muito, eu sei que eu estou fugindo um pouco do assunto, né, que é como os lixos chegam no meio ambiente, mas eu acredito muito que como podemos ver, é difícil você ver muita lata, vamos usar o lado esquerdo no chão ali. Você está vendo bastante plástico, tá vendo? Muito plástico e papel. Você não vê papelão e poucas latas de alumínio. Por quê? Porque o papelão ele tem uma grande reutilização. Todo mundo sabe, né? Isso não é mistério para ninguém que muitas pessoas retiram papelões para vender, né? Para utilização. E o alumínio é a mesma coisa. Só que o plástico não temos isso, né? Não temos essa política de reciclagem do plástico. E é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Parece que quanto mais a gente usa algo, menos a gente sabe o que fazer com ela, né? A gente só consegue produzir, mas depois que usou, o que você vai fazer, né? Então, eu acredito muito que o nível, né, de plástico no meio ambiente está elevado devido a isso, devido à falta de iniciativa do governo, né, de nós mesmos, a saber como lidar com esses resíduos, né, resíduos de plástico. Então, eu acho que políticas governamentais e conscientização da população seria o primeiro passo. E nisso, né, como o descarte incorreto, né, nós sabemos que há vários descartes incorretos no nosso país, né, inclusive nós mesmos, né, penduramos sacolas nos nossos portões, cachorros vêm e rasgam. Se a lixeira estiver cheia, a gente não leva o lixo de volta para casa e espera esvaziar, a gente coloca em cima lá, faz aquela gambiarra brasileira, né, faz um equilíbrio lá e tenta deixar lá em cima, né, depois que a gente virou as costas, caiu no chão, não é mais problema nosso, né, que eu sei que não é o caso de todos, mas alguns fazem isso. Então, a maioria desses resíduos, né, dessas garrafas plásticas, etc., além de ser pelo turismo na praia, né, pelas pessoas, contato na praia, também ocorre por lixiviação, né? O que acontece nesse bueiro, por exemplo? A gente pode ver que teve uma chuva, a chuva reuniu todos esses lixos que estavam no ambiente da cidade, levou para o bueiro, né, porque é o provável, né, para onde a água escoa, e o que ficou retido na tampa do bueiro, beleza. Vamos dizer assim, os gari, eles passam, retiram, etc. E os que passou? Os que passou, eles vão para onde? Eles não vão ficar nas tubulações do bueiro, né? Eles vão para um corpo hídrico.
que acontece? Aí vamos supor, o que acontece com a maioria que não é cidade litorânea? Essas águas, né, de chuvas, né, elas vão para o rio, né, para o corpo hídrico dos rios, das águas doces. E esses rios vão para onde? Vão parar nos oceanos, né? Então, uma coisa acarreta a outra. Outra coisa que eu também gostaria de salientar, para haver uma reutilização, né, para haver um manejo, eu acredito muito que todas as cidades elas tinham que mexer na infraestrutura, que seria uma coisa absurda para o Brasil, né? Se você falar uma coisa dessa com política, ele vai dar risada na sua cara, vai te mandar para o hospício porque você é maluco. Mas eu acredito muito que a mudança, né, de como essa água da chuva, né, da cidade, vai direto para os corpos hídricos. É claro que não é toda a cidade que acontece, mas é a maioria. Eu acredito muito que tinha que ter uma central de tratamento desses lixos, entendeu? Antes, por exemplo, deu uma enchente, deu uma chuva, beleza, não tem problema nenhum. Toda essa água vai ser escoada para uma lagoa, vamos usar esse exemplo, uma lagoa, e dentro dessa lagoa a gente vai fazer o tratamento certo, específico, para depois liberar essa água, né, para o corpo hídrico sem causar nenhum impacto ambiental. Mas isso aí, isso que eu estou falando, eu estou usando como exemplo porque isso ocorre na Suíça. Na Suíça, nenhuma água saída da casa, nenhuma água saída da empresa, nada, 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 tudo que você tira do meio ambiente e você utiliza, ela nunca volta para o ambiente. Eles sempre tratam ela para depois despejar no meio ambiente. Então, eu acredito muito que é um exemplo que deveria ser seguido no Brasil e nós deveríamos adotar isso. E eu acredito que muitos também passam do lado e veem essas cenas de lixo aí e o que pensa? Ah, isso não é responsabilidade minha, não foi eu que joguei ele, mas não é bem assim, né? Então, eu quero conscientizar também a todos, se verem uma cena igual essa da figura ao lado esquerdo, né, ou as latinhas na praia, que se solidarizem, né, com a questão ambiental, retiram o lixo, né, incentivam os seus filhos a fazer isso, seus primos, tios, pais, avós. Eu sei que as pessoas mais velhas têm a cabeça um pouco mais fechada, né, são mais sistemáticos e tal, mas que tem que sensibilizar sobre a parte ambiental, né? Então, só concluindo aqui, que eu falei um pouco demais nesse slide, mas só para concluir, que eu quero deixar claro, pessoal, que todos esses lixos, tudo que é gerado, que a gente está vendo nessa imagem, é tudo responsabilidade nossa, tudo nosso. Vocês têm que estar cientes disso. Nós, seres humanos, que produzimos esse lixo, porque todos os lixos que estamos vendo aí, nós consumimos. Cerveja, coca, pacote de biscoito, etc. Somos nós que produzimos os resíduos. Então, o lixo é nossa responsabilidade. O governo, né, os órgãos governamentais, eles estão para representar o nosso interesse, entendeu? Nossa vontade. Mas aqui no Brasil não é bem assim. Então, já que nós não temos os representantes dignos para nos representar, nós mesmos temos que começar a nos representar. Então, eu queria salientar isso para vocês ficarem cientes disso, né? Não joga aquele papelzinho de bala no chão. Não joga aquele, o cano caiu ali, não sei o quê. Levem o lixo no bolso, dentro da mochila. E se o lixo estiver cheio, guarda em um canto, coloca de novo. Separe seu lixo. Não seja mais um, seja diferente. Apesar de ser uma coisa que ninguém vê, né? Que hoje no mundo da tecnologia a maioria das pessoas fazem as coisas por status. Mas eu acredito muito que todos aqui sejam diferentes e podemos demonstrar isso sem que ninguém nos veja, né? Então, eu agradeço muito. Espero que vocês, toda vez que vocês verem um lixo no chão, que vocês olhem para o lixo e lembrem de mim. Olha, o Alan falou o Alan lembrou, né, que todos os lixos é nossa responsabilidade, que você pegue aquele lixo do chão, guarde até encontrar uma lata de lixo, etc. Porque uma simples garrafa, como eu disse, pode afetar N espécies marinhas, N vidas e acaba voltando para nós mesmos, né? Aqui nesse slide, né, eu já falei tudo, basicamente sobre isso tudo, né, mas vamos falar novamente, que é para ficar bem fixo, né? O plástico ele tem praticamente 5 destinos, né? Ele dissolve e fica enterrado nos sedimentos do rio, estuários ou oceano. Ele fica preso na vegetação ribeirinha e degradado nas margens dos rios. Ele também é transportado para estuário e depois depositado na praia.
é transportado para o oceano, é ingerido por animais terrestres e aquáticos, sendo um estoque permanente que poderia estar excretado, né, no ambiente. E quando a gente fala, né, que uma espécie consumiu um plástico, etc., algumas espécies elas têm a capacidade, elas acabam conseguindo, né, digerir esse plástico, mas quando isso ocorre, né, ela afeta enorme. Então, ela tem o organismo do ser vivo que faz isso, né, sofre muito com isso. E o plástico ele não vai se transformar, né? Nenhum organismo consegue mudar a composição do plástico, né? Então ele acaba se tornando microplásticos, que ainda é pior ainda. Então o descarte correto é a melhor opção sempre, 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 pessoal. Lembre disso, sempre. O plástico, como eu comentei, né, ele é o principal poluente, né, vamos dizer assim, a principal matéria dos resíduos sólidos. Só que a bitucas de cigarro, né, elas estão tornando esse papel também, né, estão assumindo essa importância. A produção de resíduos sólidos tóxicos, né, como a bituca de cigarro, está diariamente ligada ao alto consumo de tabaco mundial. São fabricados mais de 5 trilhões de cigarros por ano no mundo todo, né, para suprir esse mercado. Segundo os resultados de uma organização internacional, Costel Cleanup, realizada pela Conservação do Oceano em 2019, as bitucas de cigarro ocuparam o segundo lugar da lista de lixos mais encontrados na limpeza de praia e rios no mundo, totalizando 4,2 milhões de bitucas de cigarro. Esses dados são de 2020. O descarte, desculpa, 2019. O descarte incorreto de bitucas de cigarro é um problema sério, né, de deposição de resíduos tóxicos para o meio ambiente e também para o ser humano, independente de impactos ou benefícios, né, diretos na saúde dos fumantes. O descarte incorreto é um fato necessariamente direto em praias. As bitucas e outros produtos, né, resíduos originados dos cigarros, chegam às praias por meio de chuvas, esgotos e córregos, chegam aos rios e oceanos, assim depositando-se no sedimento após um certo período. É importante ressaltar que desde os anos 80 crescera a preocupação com a saúde do indivíduo, né, que consome o tabaco de maneira passiva, fazendo com que o número de fumantes em áreas ao ar livre seja maior, influenciando descartes em áreas com potenciais de desviações para os oceanos. A bituca de cigarro ela apresenta diversos produtos químicos, né, potencialmente prejudiciais ao meio ambiente. Na produção do tabaco são utilizados inúmeros pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas e rodenticidas. Além disso, contém nicotina, hidrocarbonetos, hidrocarbonetos poliaromáticos, né, nitrosamina, amônia, acetaldeído, formaldeídos, formaldeídos, benzenos, fenóis, acetonas, metais e entre outras substâncias. Produtos químicos, né, eles são provenientes de tratamentos agrícolas da plantação de tabaco, esses produtos químicos, e também da capacitação dos solos, né, contaminados, do filtro de acetato de celulose anexado e dos produtos de combustão gerado pela ação de fumar o cigarro. O cigarro, se eu não me engano, em 2014, ele teve uma política no Brasil aqui de tabela fixa. Não sei se vocês sabem disso. O cigarro ele tem um preço fixo. Só que, cara, com certeza todo mundo conhece fumante e fumante não liga pro preço, né? Então vai continuar fumando até ele se achar que o cigarro está fazendo mal. E o cigarro, para você ter uma noção, ele fica 2 anos, né, no meio, né, para se degradar. Só que o problema da degradação da bituca de cigarro é praticamente o plástico, né? O plástico ele se degrada, se transforma em microplásticos. O cigarro, quando ele se degrada, ele libera determinados contaminantes para o meio. Agora imagina 4,2 milhões
de bituca de cigarro se degradando. Imagina, você nunca mais vai nascer uma flor ali, entendeu? Nunca mais vai nascer nada, porque o solo vai ficar parecendo Chernobyl, né? De tantos compostos tóxicos que se encontram no cigarro, que vai ser degradados para o ambiente, né? Só que o cigarro, né, igual o plástico, você ainda consegue fazer utilização, né? Tem N coisas que você pode fazer com a, a reutilização dos plásticos, né? Dos resíduos de plástico. Só que o cigarro, eu confesso para vocês que eu conheço só uma, porque um amigo meu, ele estuda na Universidade do Amazonas, né, na Federal do Amazonas, e lá ele trabalhava com bitucas de cigarro, há uns 4 anos atrás isso. Parece que ele estava até prevendo o futuro, né? E lá eles trabalhavam a bituca de cigarro para tratar erosão em solo, sabe? Eu não sei se todos têm contato com sítio e fazendas aqui, mas normalmente os fazendeiros, né, eles desmatam a região, né, e transformam em pasto. E quando vem a chuva degrada esse solo, formando erosão, né? Formando aquelas crateras que vocês verem em morros e etc. Que lá ocorre, na maioria das vezes, por falta de vegetação para filtrar a água, sabe? E eles estavam utilizando cigarro para tampar essas erosões. Eu não sei te falar os resultados e etc, porque eu perdi o contato com um amigo meu, né? Que ele mora lá no Amazonas, ele vive naquelas florestas lá, então anos que eu não falo com ele, né? Ele tinha até entrado para uma tribo indígena, mas na época ele tinha falado para mim que era um ótimo potencial para isso. E eu acredito também que se for para fazer um manejo assim, o plástico também pode ser que ele tenha alguma utilidade, né? Se a gente poder fazer análise e tal, mas é só suposições minhas. Mas aí que tá. O que que você faz com a pituca de cigarro? Fica a pergunta para vocês, né? Como você pode reutilizar a bituca de cigarro, né? O resíduo do cigarro, né? Para que ele serve, né? Algo útil, né? Além de matar as pessoas, né? Porque o tabaquismo é algo impressionante, né? Apesar das políticas, né, normas e tal, ele tende a crescer, né? Poucas pessoas param de fumar, né? Então as pessoas param quando tem câncer ou estão com problemas sérios já. E, e o cigarro é uma coisa que a gente tem contato, né? A gente consegue comprar facilmente, igual a bebida e etc. Inclusive, né, eu acredito muito que, agora, como eu citei, né, ele é encontrado muito nas praias, nas zonas costeiras, etc. Eu acredito muito que seja devido a isso, né, a falta de descarte. Eu, por exemplo, eu sou fumante, eu fumo, só que eu fumo paeiro, né, cigarro de palha. Então, claro que também se descartar corretamente, ele é biodegradável, claro, só que o fumo contém compostos que afetam o meio ambiente. Eu normalmente, quando eu estou na praia, tomando a minha cervejinha, né, nas minhas férias, eu descarto todas as minhas bitucas de paeiro, né, dentro das próprias latas que eu estou tomando cerveja. E há pouco tempo eu estava na praia do Rio de Janeiro e um cara que reciclou viu eu fazendo isso e me chamou a atenção. Ele falou para mim que eu não poderia fazer isso, porque quando a lata de cerveja ela é mandada para ser reutilizada, né, para amassar e poder aproveitar o alumínio novamente, a bituca de cigarro interfere no processo e eles não conseguem, por exemplo, lavar a lata, interfere muito, entendeu? E a água que circula dentro da lata, ela vai para uma estação de tratamento, dentro dessa estação de tratamento, ela volta para ser reutilizada novamente. Então, a nicotina ela afeta muito, deixa odor na lata, atrapalha o produto final, né, que você vai colocar na lata e etc. Então, eu aconselho vocês a não fazerem isso. Agora, eu comprei um cinzeiro portátil, vamos dizer assim, né? Que é um saco biodegradável, feito de papel, com uma celulose, que você apaga a sua pituca de cigarro e joga lá dentro. Então, eu sei que é um exemplo banal, mas são coisas que devemos adotar para a nossa vida, né? Já que queremos fazer mal, né? Vamos fazer mal só para nós mesmos, né? Porque o tabaco realmente faz bastante mal. Mas esse não é o caso. E aqui temos exemplos, né? Garrafa plástica, como eu disse, camisinha também, ela é derivada do látex, né? E também dura
anos, né? A lata, que é indeterminado, jornal, bituca, tampinha, prancha de isopor, né? Que muitas crianças ficam pegando um jacarezinho, não sei se vocês conhecem esse termo. Chiclete também é uma coisa normal de nós jogarmos na rua, né? Tenho certeza que a maioria já jogou chiclete na rua, né? Nunca põe no papelzinho de volta e guarda no bolso ou na mochila, né? Pneu, nossa, pneu nem se fala, né? Tanto que se encontra. Linha de nylon, isso que tá. Eu esqueci de falar um pouco sobre a linha de nylon. A linha de nylon ela tem uma suma importância quando é relacionado com a área pesqueira, quando se envolve pescadores e etc. Pela falta de fiscalização, né, no alto mar em relação a isso. Eu já cansei de ir em praias, né, que como é que eu posso usar a palavra? Que tem a parte pesqueira, né, que há pescadores, e encontrar pedaços de redes, anzóis, varas e etc. Aqui no Rio de Janeiro, nas praias, estão aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas, né, normais, indo para a praia para pescar, entendeu? Então, também eu acredito muito que daqui a uns anos vai ter uma suma importância, vai ser um grande agravante também em relação aos compostos, aos resíduos sólidos. Então, pessoal, aqui nessa imagem, né, fica as famosas latas de plásticos, né, que foram colocadas que começaram a ser utilizadas no Brasil a partir de 2012, e as formas, né, de podermos amenizar o problema dos resíduos sólidos. Eu já citei vários, né, já falei muito, você já deve estar enjoado sobre isso, mas vou falar novamente. O correto é você sempre descartar no lugar certo. Sempre, se você não tiver nenhum tipo de lata perto da sua residência, separe seu lixo. Observe se tem alguma pessoa que faça a retirada de determinados produtos. Incentive pessoas que fazem isso. Eu já tive, hoje não é meu amigo mas já foi meu amigo, um cara zombando, né, de quem catava lixo na rua. Eu acho isso ridículo, porque o que você faz pro próximo? Quando uma pessoa retira um lixo da rua, ela não está tirando só o seu sustento, ela está salvando vidas, está salvando o meio ambiente. Então, é uma profissão de suma importância. Podemos igualar de importância de médico, de etc., de engenheiro, de outras profissões. Então, não há por que você olhar com ego para cima desses tipos de pessoa. Então, porque elas têm suma importância na reutilização de resíduos sólidos. Podemos dizer que elas sim se preocupam com o meio ambiente, mesmo sem elas saberem sem elas terem a consciência, né, de que estão fazendo, com certeza elas são cientes de que elas estão fazendo bem para o meio ambiente, mas elas não sabem a noção do bem que elas estão fazendo para o ambiente, né? E eu não sei se todos já ouviram falar sobre o MEI, né, microempreendedor. Esse MEI, eu acredito que não tem nada a ver com a aula, mas é um ponto de vista. O MEI ele é pouco, vamos dizer assim, ele é pouco, como é a palavra? Ele é um pouco, ele não é utilizado na sua forma máxima, né? Vamos dizer assim. Ele para quem não sabe, todo mundo que tem o seu próprio negócio, entre aspas, né, pode ter um MEI, motorista de Uber, um cara que vende um bolo, vende um brigadeiro, um cara que trabalha freelance, né, com os caras que recolhem lixos, né, para reciclagem e tal. Eu acredito que o governo ele devia incentivar esses catadores, né, pessoas que praticam a reciclagem, né, que retiram papelão, plástico, etc., a uma forma de ser beneficiado por isso. Além de eles retirarem os plásticos, os compostos que podem ser recicláveis, eles ainda ganharem algo a mais por isso, entendeu? Eu acho que falta no Brasil é aplicar o que está na lei, é aplicar o que tem que ser feito realmente, entendeu? Então, vamos focar nisso, vamos tentar conscientizar cada um de nós. Se você conseguir conscientizar 2 pessoas, eu 2 pessoas, fulano mais 2, ciclano mais 2, uma, 2. Então, quando a gente chegar daqui a 10 anos, 15 anos,
muita gente vai estar ciente disso, né? Que é o que já podemos perceber, né? Que cada dia que passa, com o avanço da tecnologia, da mídia, etc., as pessoas estão mais cientes com os problemas ambientais e têm mais acesso às notícias também, né? E desde já, né, eu agradeço a todos. Eu peço desculpa pela, por alguma falta de clareza pelo assunto que eu dissertei com vocês. Eu sou novo em relação a montar aula e etc. Eu agradeço a professora Graziele pela oportunidade, por estar aqui. E qualquer dúvida, qualquer sugestões e ajuda que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. A professora tem meu e-mail, podem entrar em contato comigo pelo e-mail. A professora também, juntamente, vai estar aí para qualquer dúvida. E desde já agradeço a atenção de todos e uma ótima semana.